assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Vejo no jardim a flor nascer num dia azul. Penso em você, então digo pra mim: maravilha viver onde nasce a luz, se escurecer e a noite cair, o sol vai nascer. Então digo pra mim: maravilha viver atrás do arco-íris. Por certo existe a paz com todas as pessoas que a vida leva e traz. Eu sinto a emoção da dor e do prazer, porque meu coração está com você. O mundo vai seguir, o tempo correr. Eu sou feliz, tenho você, então digo pra mim: maravilha viver atrás do arco-íris. Por certo existe a paz com todas as pessoas que a vida leva e traz. Eu sinto a emoção da dor e do prazer, porque meu coração está com você. O mundo vai seguir, o tempo correr. Eu sou feliz, tenho você, então digo pra mim: maravilha viver. Então digo pra mim: maravilha viver.
Boa noite a todos. Com muita alegria que temos todos aqui. Sejam muito bem-vindos. Que nesse momento sejamos todos envolvidos com a luz e o amor do Mestre Jesus. Vamos acalmando nossas mentes, nossos corações, elevando os nossos pensamentos. Então vamos agradecer o nosso mentor individual, esse amigo e companheiro, pela amizade e inspiração em todos os momentos da nossa vida. Vamos nos ligando a Joana de Ângeles, Irmã Rosário, e agradecer o seu acolhimento nesses tempos difíceis que temos vivido. Vamos nos ligar agora a Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, que nos abraça, nos cobre com seu manto azul. Então sussurre em nossos ouvidos: tudo passa, meu filho, tudo passa, minha filha. Nosso coração se acalma no abraço desse amor de mãe. De mãos dadas a Maria, vamos até o Mestre Jesus. Mestre, estamos aqui reunidos em seu nome. Dai-nos força para colocar em prática os seus ensinamentos e sermos instrumentos do bem nesse mundo. E de mãos dadas a Jesus e a Maria, vamos até Deus, nosso Pai. A Ele agradecemos a tudo que somos, tudo que temos, a oportunidade de estarmos aqui encarnados, vivenciando o que seja melhor para a nossa evolução. A Ele dirigimos nossos pensamentos, pedindo a Ele que acima de tudo seja feita somente a sua vontade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite. Pedimos aos passistas que possam se posicionar no corredor central. E todos os assistidos que fechem os seus olhos. Fique bem tranquilo e liguem-se às equipes espirituais de tratamento dessa casa. Os passistas iniciam neste momento a captação das energias do passe do PL e que seja projetada a luz branca do Cristo sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente, promovendo a harmonia e o equilíbrio de todos, graças a Deus. Para o tratamento de P2, pedimos os passistas uma nova captação, que sejam direcionados aos assistidos deste passe. Sintamos a projeção da luz azul envolvendo o sistema nervoso central, tratamento e harmonizando todos os chakras, um a um, situados ao longo de toda a coluna, que assim seja. Aos assistidos de tratamento de CH, com a captação destas energias pelos passistas, pedimos que liguem com as equipes deste passe. Neste momento, vamos sentindo a projeção da luz rosa que envolve suavemente cada assistido
em muito amor e carinho, em muita paz, sentindo os corações serenando e harmonizando, que assim seja. Para o tratamento de P3B, as equipes de PASTE irão acolher essas energias, pedindo a esses assistidos que se liguem com as equipes deste passe neste momento, rogando a projeção azul-branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos, rogando às equipes espirituais o corte de ligações que se fizeram necessários com a luz laser, pedindo a projeção da luz envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo, da luz rosa clara envolvendo o cardíaco, aumentando os bons sentimentos, e o amarelo frontal, para ter bons pensamentos, maior força de vontade e melhor ligação com seu mentor individual. Vamos, nesse momento, envolvendo a cada um numa cúpula rosa clara brilhante, da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe, até quando for necessário, que assim seja. Captando as energias de P1 e P3A, pedimos aos assistidos que se liguem com as equipes médicas espirituais neste momento. Os passistas irão depositar uma projeção de cor verde nestas equipes, envolvendo todos o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos para alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessários, que assim seja. Pedimos a todos nós, encarnados e desencarnados, estejamos envolvidos nas benções amorosas do Cristo Jesus, e que cada assistido permaneça em cúpula protetora relativa no seu tratamento até quando for necessário. Nos ligando agora com as equipes espiritual do tratamento infantil, Meimei e Sheila, e uma nova captação dessas energias, pedindo os passistas que serão projetadas, envolvendo todas as crianças em muito amor e carinho, trazendo-lhes paz e harmonia, que assim seja. Agradecemos às equipes espirituais de passe por todos os tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem suas mentes e corações para a palestra a seguir. Nesse momento, eu convido a minha colega Eulina, onde fará a palestra dessa noite. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, nesta data, quando comemoramos o aniversário, no dia 1º de setembro, mas a nossa alegria é maior ainda por ter vocês de volta ao nosso ninho de amor. Passou, né, gente?
Passou o período de afastamento involuntário, nós tivemos que ficar com a casa fechada, não por nossa vontade, mas para atender às necessidades, né, sanitárias, mas foi muito penoso para todos nós. Então, nosso coração está cheio de alegria. Bem, nos anos 50, foi muito difícil a implantação da doutrina espírita aqui na região. Não vamos falar de outros lugares, vamos falar aqui da região. Haviam pouquíssimas casas espíritas abertas, mas haviam muitos trabalhos mediúnicos em casa. Muitas famílias faziam trabalhos mediúnicos, de desobsessão, de tratamento nos seus próprios lares. E a doutrina espírita tinha muita dificuldade de ser implantada, primeiro porque não havia possibilidade de se adquirir livros. Não havia estudo, porque nenhuma livraria ousava vender livros espíritas, por mais que se procurasse. Então, quem quisesse ler a obra de Kardec, tinha que ir a São Paulo na Federação Espírita. Era o único lugar onde se encontrava livros espíritas, na década de 50. Mas o tempo foi passando, entramos na década de 60, a década que mudou o mundo. Houve muita coisa importante na década de 60, houve grandes conquistas na área científica, descoberta da vacina Sabin, a chegada do homem à Lua e muita coisa boa. Mas tivemos um período político conturbado. E não vamos comentar isto, mas apenas para citar que houve uma conturbação e até algumas casas espíritas chegaram a fechar, preocupados, né, com o que poderia acontecer e tudo mais. Mas, no final dos anos 60, estava tudo tranquilo, as coisas caminhavam bem, e um grupo de senhoras daqui de Santo André e de São Bernardo resolveram abrir um grupo de estudos da doutrina espírita. E o local escolhido foi o apartamento da senhora Fiametta Giusti, em São Bernardo do Campo. E lá elas se reuniam apenas para estudar os livros de Kardec. Não havia trabalho, não havia passes, nada. E perceberam que estava aumentando muito a procura. As amigas foram chegando, o apartamento foi ficando pequeno, e a senhora Dolores Dotto, a nossa querida amiga Lola Dotto, resolveu trazer para a sua casa aquele grupo de estudos. Para a garagem lavanderia da sua casa, na Rua das Laranjeiras, no bairro Jardim. E lá foi aberto oficialmente o Centro Espírita Joana de Ângeles. Com tudo, com passe, palestras, tratamentos, tudo o que foi possível. Aquelas senhoras foram de uma coragem ímpar, porque espírita, de certa forma, era mal visto. Os padres condenavam, os pastores também. A revista O Cruzeiro fez uma campanha terrível contra o Chico Xavier. Ele sofreu muito com a imprensa. E as pessoas ainda tinham um certo receio. Ainda se ouvia muito aquela história de
Você falava que era espírita, já te taxavam de macumbeiro. Era bem isso. Mas elas levaram a sério aquele trabalho. E convidaram ninguém mais, ninguém menos do que Divaldo Pereira Franco para vir dar as instruções necessárias para a abertura da casa espírita. E Divaldo veio, ele era muito amigo de algumas pessoas que faziam parte daquele grupo, e ele veio e deu toda a orientação necessária para o funcionamento correto da nova casa espírita Joana de Ângeles. E ele próprio indicou a mentora da casa. Um espírito que há 100 anos antes havia se comprometido com o próprio Jesus a vir e ser a mentora de muitas casas espíritas, com o nome dela, Joana de Ângeles, espalhados pelo Brasil. Existem uma infinidade de centros Joana de Ângeles pelo Brasil afora. E quem era esse espírito? As pessoas não conheciam, porque, como eu disse, não havia muita literatura, não havia muitos livros. E o Divaldo conta, né, as principais encarnações de Joana de Ângeles, conhecidas. Começou na Palestina nos tempos de Jesus, ao lado do próprio Joana de Cusa, uma dama da sociedade israelita, esposa do intendente do rei Herodes, um homem muito importante. E ela, então, gosta de ouvir as palavras de Jesus e começa a segui-lo bem de perto. E Joana de Cusa traz uma pessoa para apresentar a Jesus. Era Cláudia, a mulher de Pilatos. Ela tinha 2 escravas mudas de nascença. E Joana disse que ela deveria trazê-las a Jesus. E Jesus cura as meninas imediatamente. Então, Cláudia, esposa de Pilatos, e Joana de Cusa começam a seguir Jesus bem de perto, o quanto elas podiam, porque os maridos não concordariam de forma alguma. Mas elas vão seguindo Jesus. Joana de Cusa era muito corajosa, muito corajosa. Ela teve uma vida bem difícil depois, quando ficou viúva. O marido dilapidou toda a fortuna, ela ficou sem nada e precisou, inclusive, trabalhar de empregada doméstica das suas próprias amigas. Mas não se rendeu ao desânimo, continuou firme. Ela foi tão corajosa que no dia da crucificação de Jesus, ela fez questão de acompanhar as amigas Maria de Nazaré e outras amigas, inclusive Maria de Magdala, acompanhá-las naquele trajeto chamado Calvário. E foi mais corajosa ainda. Ela, no meio dos soldados romanos, que proibiam qualquer gesto de ajuda aos crucificados que carregavam a sua cruz, ela ousou e deu um copo de água para Jesus beber. Mas não aconteceu nada, porque Judá Ben-Hur, um essênio amigo de Jesus de longa data, e que na época era um general romano,
que acompanhava, tomava conta daquele trajeto chamado Calvário, Via Crucis, ele fez vista grossa e permitiu que Joana desse água para Jesus beber e que Verônica enxugasse o rosto dele no seu lenço. E o rosto de Jesus ficou gravado naquele lenço. Após a morte de Jesus, começa a perseguição aos cristãos. Pagava-se com a vida, naquele tempo, o ideal de ser cristão. E Joana, juntamente com o seu filho, foi levada para o sacrifício. Os cristãos eram atirados às arenas dos leões famintos, ou eram queimados vivos nas fogueiras, presos numa cruz. Mas os soldados romanos ofereciam aos cristãos a oportunidade de abjurarem Jesus, de negarem a sua fé no Mestre. Joana se recusa. O filho implora que ela abjure e ela diz não. E enquanto as labaredas subiam pela cruz, onde ela havia sido amarrada, ela olha para o céu e jura fidelidade ao Mestre Jesus para todo o sempre. E realmente, passa-se o tempo, já estamos no 2º milênio, no século XII, e na cidade de Assis, um jovem rico, filho de ricos comerciantes, um jovem culto, muito bonito, resolve ser frei. E ele funda a ordem dos franciscanos. Não foi fácil para ele também, porque teve a Guerra das Cruzadas, ele foi obrigado a participar, assim como Bernardo de Claraval, que hoje é São Bernardo. Foi um período difícil para eles. Ele até pensou em desistir de ser frei. Mas um dia na biblioteca do Vaticano, ele descobre o Evangelho dos Essênios. Havia um Evangelho dos Essênios. E ao ler esse Evangelho, ele resolve se entregar de vez ao sacerdócio, fazer votos de pobreza e de castidade. E havia uma jovem, nobre, muito bonita, de família muito rica, chamada Chiara, em italiano, Clara de Assis. Ela se encanta com aquele novo trabalho de Francisco. Era uma cidade muito pequena e todos se conheciam. E ela fica sabendo da obra que eles estavam desenvolvendo de ajuda aos pobres. Ela fica comovida e resolve seguir os franciscanos. Clara foge de casa, vai para a Porciúncula e começa a seguir os irmãos franciscanos. E ela funda o ramo feminino da Ordem dos Franciscanos, a pedido de Francisco, a Ordem das Irmãs Clarissas. E aqueles dois, Clara e Francisco, formam uma dupla e tanto. Trabalhavam incessantemente em benefício dos pobres. Ele fazia com que os peixes
pulassem dos rios quando ele passava, e que as aves descessem do céu e pousassem nos seus ombros. E Clara, arrecadando os alimentos que eles distribuíam para os pobres, eram poucos. Ela via que aqueles poucos alimentos que ela conseguia em doação se multiplicavam numa quantidade enorme que não fazia falta. O alimento não faria falta para ninguém. Mas, muito doentes, dizem que Francisco, tem uma lenda, que uma ave desceu do céu e entregou nas mãos de Francisco um pequeno crucifixo. E que ao pegar aquele crucifixo, as suas mãos se abriram em chagas, como as de Jesus pregado na cruz. E Clara vive ainda 26 anos depois da morte de Francisco. Sempre muito doente, mas nunca deixando de servir a Deus da maneira que ela podia, orando por todas as pessoas que a procuravam no convento. Clara e Francisco de Assis, o irmão Sol e a irmã Lua, que nós homenageamos com esses dois queridos, Vanderlei e a Meire. Doce é sentir em meu coração humildemente vai nascendo amor. Doce é saber não estou sozinho, sou uma parte de uma imensa vida que generosa reluz em torno a mim. Imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos destes e as estrelas claras, nosso irmão Sol, nossa irmã Lua, nossa Mãe Terra, com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de toda criatura, imenso dom do teu amor sem fim, imenso dom do teu amor sem fim. Clara viria para uma nova reencarnação na Terra, desta vez na cidade do México, Juana
Inés de la Cruz. Uma moça de uma inteligência rara, desde criança. Tornou-se uma escritora muito famosa no México e foi considerada uma grande poeta. A obra literária de Juana Inés de la Cruz corre o mundo hoje nas maiores bibliotecas do mundo. O pessoal do Prêmio Nobel de Literatura esteve no México há algum tempo atrás, examinando a obra de Juana Inés de la Cruz, e eles disseram que, com toda certeza, se fosse no tempo dela, a distribuição do Nobel, ela seria contemplada como a maior escritora do mundo. E ela também teve um título interessante: a primeira feminista das Américas. E ela foi tão querida no México pela sua inteligência. Ela também se tornou freira. Era pobre, era uma moça, filha bastarda de um nobre com uma mexicana nativa. Então, ela não tinha muitas opções, né? Não se ganhava dinheiro naquele tempo com literatura. Ela entra para um convento. Primeiro, ela entrou para a Ordem das Carmelitas Descalças, a ordem mais difícil dentro do catolicismo, pela reclusão. Ficou doente, saiu e depois entrou para outra ordem. E ela, muito inteligente, ela chegou até a colaborar, a dar opiniões na política mexicana, ajudando o México em muitas situações delicadas que envolviam política. Ela era consultada pela inteligência dela e, com certeza, pelos dons de mediunidade que devia ter, com toda certeza. E por isso ela se torna heroína nacional do México. Para vocês terem uma ideia da importância de Juana Inés de la Cruz no México, a foto dela, a estampa dela, está gravada na nota de maior valor do México, que é a nota de 200 pesos. Era uma nota de 1.000, na verdade era uma moeda de 1.000 pesos, que tinha a figura de Joana, mas com a desvalorização, resolveram transformar o dinheiro em papel, e a nota de 200 pesos, que é a maior, de mais valor, tem o rosto de Juana Inés de la Cruz. E não ficaria por aí. Aquele espírito tinha um compromisso muito sério com Jesus. E ela tinha que dar prosseguimento. E onde Juana iria dar prosseguimento à sua missão? Em terras verde-amarelas do Cruzeiro do Sul, o nosso Brasil, na cidade de Salvador. Uma freira chamada Joana Angélica de Jesus entra para o convento da Lapa. E no convento da Lapa, ela se torna abadesa. E tinha muitas freiras com ela. O catolicismo era muito forte na Bahia, como é até hoje. E um dia, para a surpresa de Joana Angélica de Jesus, batem à sua porta. Pelo tom das batidas, ela percebeu que não seria coisa boa. Ela faz com que as freiras fujam,
do convento por uma passagem secreta. Mas ela tinha que abrir a porta, ela não podia se negar. Aconteceu que a coroa portuguesa não queria a proclamação da independência do Brasil por Dom Pedro I. E a coroa portuguesa aluga muitos navios da Inglaterra. Alugaram, dizem que não pagaram até hoje, mas aí eu não sei se é verdade. Lotaram aqueles navios de soldados e enviaram para o Brasil para uma revolução, para impedir que Dom Pedro, em cima daquele cavalo, desse o seu grito independência ou morte. Não adiantou. Mas quando Joana abre a porta, ela se depara com os soldados. Eles queriam comida, eles queriam diversão com as freiras. E Joana diz para os soldados: aqui vocês não entram, só se vocês passarem por cima do meu cadáver. Um deles não titubeou, cravou a sua baioneta no peito de Joana Angélica de Jesus, que impediu que eles entrassem, porque as suas freiras já estavam a salvo, e ela caiu morta na porta do convento da Lapa. Mas a missão de Joana não terminaria aí. Vamos ouvir, através da música dos nossos queridos, uma música de autoria do Vanderlei, que ele fez especialmente para Joana. Na Bahia ela nasceu, na Bahia se criou, foi exemplo de bondade e fez tudo por amor. No convento onde estudou, no convento se formou, foi a freira, madre mãe, Joana, abadesa do Senhor. Quando sinto a sua presença, bate forte o meu coração. É calor, amor e luz, é Joana de Jesus. O seu lema foi trabalho, em sua vida de cristã. Enfrentou até a guerra e salvou muitas irmãs. Essa é a sua história e também a sua vida. É a luz que nos protege, Joana, nossa Joana querida. Quando sinto a sua presença, bate forte o meu coração. É calor, amor e luz, é Joana de Jesus. Quando sinto a sua presença,
havia aquele grupo de senhoras corajosas, destemidas, fortes, que fundaram a nossa casa, tiveram que mudar-se novamente. A casa da Lola ficou pequena, não cabia mais as pessoas, os muitos assistidos que procuravam. E aqui, neste lugar onde estamos, haviam 4 terrenos que foram doados ao Joana. E aí se construiu o primeiro salão da casa de Joana, lá embaixo, nos fundos do terreno. Um salão que cabia 100 pessoas, mais ou menos. Tinha uma sala de passe e 2 salas de mediúnico. E funcionou muito bem por um bom tempo. Só que aconteceu o seguinte: nós tínhamos uma das corajosas senhoras que formaram aquele grupo e que fundaram o Joana, um desejo muito grande de proporcionar ensinamentos cristãos às pessoas. E ela abre no Joana a Escola de Aprendizes do Evangelho, que havia sido fundada pelo comandante Edgar Armon na Federação Espírita nos anos 50. Cleusa Vespa, a viga mestra de sustentação desta casa. Eu acompanhei muito de perto o trabalho dela. Ela funda as escolas de aprendizes, que começa a funcionar nesse pequeno salão, e foi preciso que construíssem 2 salas de madeira, 2 barracões praticamente, do lado de fora, onde hoje é a Sala Maria de Nazaré e a Sala Emmanuel. 2 salas de madeira onde funcionavam as escolas de aprendizes do Evangelho. Eu dirigia a 11ª turma. Olhem só o tempo que faz. 11ª. Eu nem sei, acho que já está quase em 100, né? 92. Olha, eu não vou nem falar muito, porque vocês vão fazer as contas aí, né? Eu não quero. Foi outro dia, sabe? Foi outro dia mesmo. Ela era de uma disciplina, mas de um amor intenso. Era uma criatura firme. Vocês imaginem comandar sozinha, por 30 anos, uma escola de aprendizes, e grande parte desse período sem internet e sem celular. Ela comandava através do telefone comum, né, que era muito difícil, e na sua máquina de escrever, ela fazia as apostilas da escola. Varava a noite fazendo as apostilas para que nós, dirigentes, tivéssemos material para passar para os alunos. Aquele tempo dos barracões não foi fácil não, viu, gente? Aliás, a história toda do Joana é muito bonita, mas não foi nada fácil. Chovia, e quando chovia, a gente se molhava toda, porque aquilo caía na cabeça da gente. E era balde para um lado, bacia para o outro, e não adiantava. Tinha frestas, porque o soalho também era de tábuas de madeira, e tinham algumas frestas. E a gente via por baixo ratinhos tentando subir pelas frestas, porque havia muito mato na região. Não havia nada aqui neste lugar. A rua era de terra, gente, e de lama quando chovia. Para descer lá para o nosso canto de trabalho, nosso canto de estudo, tinha uma escadinha. Aquela escadinha. Era uma escada tão lisa. Eu não me lembro se era terra ou se era cimento com limbo. Eu só sei que tanta gente levou tombo naquela escadinha.
Mas a gente não ligava. Quebrava salto de sapato, não estava nem aí. Não faltávamos um dia ao nosso trabalho. E a Cleusa firme na parte doutrinária, a senhora Deise Dotto comandando a parte mediúnica, e o Joana crescia com apenas 50 trabalhadores. 50 trabalhadores que se amavam tanto que almoçávamos juntos aos domingos. A gente fazia o almoço em casa, trazia, né, para cá e juntava tudo numa mesa e todo mundo comia a comida de todo mundo, porque havia muito amor, muito amor. E a casa crescendo. E a Cleusa, ela era assim, ela era sim, sim, não, não. Que nem Paulo de Tarso. Aliás, ela dava uma aula de Paulo de Tarso que nunca mais ninguém deu como ela. E a doutrina de Tiago para a salvação. Eu, às vezes, até sonho com a aula da doutrina de Tiago para a salvação que a Cleusa dava. Mas era assim, quando o telefone tocava, e era ela, e ela dizia, Eulina, minha filha, eu até sentava. Eu sentava porque eu sabia que vinha mais trabalho. E vinha trabalho. E um dia toca o telefone, eu atendo e ela, Eulina, minha filha, eu sentei. E já fiquei preparada, esperando. Mas, na verdade, por isso eu não esperava. Ela vira-se para mim e falou assim, Eulina, eu preciso que você abra um coral na casa de Joana, porque as nossas passagens de grau doravante serão feitas aqui na casa. E nós não temos um coral. Eu falei, Cleusa, mas como? Eu não sei cantar. Eu não canto nem debaixo do chuveiro. Eu não conheço nenhum instrumento musical, não conheço uma nota musical. Como é que eu vou abrir um coral? Ela falou, você se vira com a sua turma. Você fala com os seus alunos da 11ª turma e vocês abrem o coral porque é o que a Joana está ordenando. E alguém vai falar não para a Joana? Em 5 dias o coral estava aberto. Tinha 2 violeiros na minha turma, o Paulinho e o Paulão. E com mais 5 pessoas, porque a classe não quis assumir, não quiseram. Eu peguei o pessoal da conscientização, de outros trabalhos, e abrimos o coral, que este ano está completando 32 anos. Mas ainda vamos comemorar. Se Deus quiser. Não pudemos ainda comemorar, mas vamos comemorar esse aniversário de 32 anos do Coral Joana de Ângeles. E quando o coral já estava bem, já estava mais firme, eu ia muito no Chico naquela ocasião, né? Então eu gravei uma fita cassete. Eu sou desse tempo, né? Fazer o quê? Fita cassete. Eu gravei com as músicas que eu sabia que o Chico gostava. E levei para Uberaba. E dei para o Chico. Ele pediu na hora para a Cida, a auxiliar dele, né, trazer o pequenino gravadorzinho que ele tinha para ele ouvir a fita. E conforme ele ouvia as músicas, as lágrimas corriam. Imagina a minha emoção. Aí ele vira-se para mim, essa foi a parte melhor, inesquecível. O Chico vira-se para mim e diz, Eulina, Emmanuel está me dizendo que ele conhece muito bem a casa Joana de Ângeles, de Santo André. E ele está me dizendo que aquela casa é um imenso farol de luz que cobre toda a região do Grande ABC e de São Paulo. Olha, gente, a emoção.
E o susto, eu levei um susto tão grande, que acho que ele percebeu, né? Ele falou, acho que ela está duvidando. Ele dá os nomes de algumas pessoas da casa, desencarnadas, familiares de trabalhadores da casa e de alguns trabalhadores, que tinham sido auxiliados pelas vibrações do coral. Porque o nosso coral não é só música, é trabalho de cromoterapia e sempre foi trabalho de vibrações, de cura para todas as necessidades. Hoje não. Hoje é apenas vibração de curas por ordens do Dr. Bezerra de Menezes. Não dá para misturar a musicoterapia com outros tipos de trabalho, então ficamos apenas com as vibrações de cura. E quando eu cheguei aqui, que eu contei para a Cleusa, nós choramos juntas durante muito tempo. E foi incrível a prova que eles deram. Porque ele dá o nome de uma pessoa que nem eu conhecia e nem a Cleusa. E a Cleusa fala, mas essa pessoa não tem aqui na casa. Não é daqui, não é de nenhum... Eles disseram que era marido de uma trabalhadora da casa. A Cleusa falou, mas eu não conheço nenhuma trabalhadora que ficou viúva e tudo mais. E eu contando para o pessoal do coral, um dos trabalhadores disse, era meu tio. Estava mais do que provado que era Emmanuel mesmo que tinha dito aquelas palavras. E ainda disse que trabalhava muito conosco aqui no Joana. Foi um presente dos céus. Essa visita ao Chico era muito prazerosa, pelo amor que ele transmitia, pela sua doçura, pela sua humildade. Aquele homem bom, que deixou saudades no coração de todo o povo brasileiro. Vai como um vento solto numa campina, desliza na relva verde e vai subir.
Quem sabe o nome dele, se é Pedro ou Paulo, se é João. Só sei que é um homem bom, porque tem Jesus no seu coração. Ele é uma pessoa que ama e perdoa e não vê a quem. Anda pelos caminhos, levando a paz, ajudando alguém. Por todos os lugares, cruzando os mares, fazendo bem. Ele é um homem bom, distribui amor e tudo que tem. Ele é um homem bom, distribui amor e tudo que tem. Teve uma música do Roberto Carlos. Sim, senão eu estava despedida. O presidente dessa casa é o maior fã do Roberto Carlos que existe. Enquanto isso, a casa crescia, mais e mais alunos iam chegando, centenas e centenas de alunos se formaram discípulos de Jesus nesta casa, e foi preciso que se construísse um novo salão. E de doação em doação, de festa em festa, era chá, era bazar, era noite da pizza, era tanta coisa que a gente fazia para arrecadar dinheiro. E, ao mesmo tempo, a gente arrecadava dinheiro também para a casa de Lucas, que é a menina dos nossos olhos. O Joana sem a casa de Lucas não seria a mesma coisa, né? E a obra foi possível graças ao senhor Almir Vespa, outro grande amigo que foi também o esteio desta casa. Foi presidente por 2 vezes, 2, né? Acho que mais, né? Ele sempre esteve presente, ou como presidente, ou como tesoureiro, sempre nos dando apoio. Ele constrói aquele ginásio onde hoje é a casa de Lucas. E aí foi possível também fazermos festas lá. A festa italiana era um sucesso todo ano. Ficou tão grande que precisou passar para o Aramaçã. E depois parou, porque os custos ficaram muito caros, né? Muito altos. E acabou a festa italiana. Mas a arrecadação de dinheiro é sempre muito necessária. Porque a casa de Lucas dá um atendimento muito grande, muito bom para as crianças carentes da região. Gente, nós estamos aqui cercados por 3 grandes comunidades. E se não fosse a casa de Lucas, quantas crianças teriam enveredado por caminhos tortuosos? E hoje, Regina Caldas, que junto com a Aninha foram lá atrás as fundadoras da casa de Lucas, nos dizem que muitos ex-alunos da casa de Lucas hoje são doutores e vêm aqui para agradecer a ela o carinho que tiveram, o cuidado que receberam. Bem, aqui o salão, vocês sabem, tudo que o Joana tem o alecrim dourado, tem a biblioteca aqui do lado, lá embaixo foram construídas, aquele salãozinho virou salas de aula, salinhas para orientação aos assistidos. Hoje tem uma sala de reunião. E a casa é isso que vocês conhecem hoje. E no dia da inauguração deste salão, Divaldo veio. Aliás, o Divaldo veio 2 vezes aqui. Ele veio para inaugurar este salão, e depois ele veio no aniversário de 25 anos da casa. E
como sempre, o Divaldo, com aquela mediunidade extraordinária, a gente fica sabendo coisas, né? Nós, trabalhadores da casa, já sabíamos da opinião de muitas pessoas em Santo André sobre o Joana de Ângeles. Era o centro que não tem espírito. É assim que o povo falava. Porque nunca ninguém viu o trabalho mediúnico ao vivo, né? Nossos trabalhos mediúnicos sempre foram fechados, enquanto muitas casas espíritas faziam a mesa branca no salão ao vivo. Todo mundo via. Então, nós éramos o centro que não tinha espírito. Imaginem. E aí, era centro de rico. Virou centro de rico. Falavam em Santo André que para vir para o Joana tinha que ser rico. Gente, o que eu já rezei para ficar rica. Nunca consegui. E olha, eu rezei, viu? Rezei, faz 35 anos que eu estou rezando, mas não tem jeito. Mas não faz mal, eu sou rica de amor. Eu sou rica de oportunidades de trabalho que essa casa me dá. Sou rica de alegria, de ter aos meus cuidados uma classe de 110 alunos do T2. Quer riqueza maior do que isso? E muitos estão aqui hoje, pela primeira vez, vieram conhecer a nossa casa. Mas aí vem o Divaldo com essa. O Joana de Ângeles, segundo ele, é uma casa de um amor tão grande que se transforma numa espécie de usina de amor. E que aqui, na entrada da casa, tem um aparelho que quando as pessoas passam para entrar aqui, elas já recebem todo o tratamento que precisa. Então, que nós nem precisaríamos dar passe nas pessoas. Só de entrar aqui, elas já recebem todos os tratamentos. Agora, imagine, centro de rico que não tem espírito e não tem passe. Não dá, né? Aí ninguém viria. Vamos dar passe cada vez mais, para o povo acreditar que a gente dá passe. Mas é muito bom, porque como vocês viram, o Maurício descrevendo o passe, quanta energia sai dos trabalhadores, né? Sai magnetismo humano, sai ectoplasma. É preciso também isso para os passes. Esses passistas do Joana são maravilhosos. Aliás, os trabalhadores do Joana, né, gente? Se a gente pensar na grandeza do trabalho desta casa, graças a um exército do Cristo, que são os trabalhadores do Joana. Ninguém parou na pandemia, gente. A casa teve que fechar as portas, mas nós continuamos trabalhando online, em aulas, palestras, né? Pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. E só não demos passe porque não era possível, mas fizemos vibrações à distância pelo WhatsApp. Formamos grupos de passistas pelo WhatsApp para fazermos vibrações. Olha que gente valorosa. Os trabalhadores desta casa são sensacionais. Por quê? Porque a base foi forte. A mulherada que fundou essa casa era muito forte, corajosas, destemidas. E tinha que ter uma mentora como Joana de Ângeles. Essa força, essa mentora extraordinária que não nos desampara em momento algum. E foi ela quem deu a ordem para nós abrirmos a casa. Numa recente reunião mediúnica do Anderson,
veio uma mensagem da Joana, dizendo que o Joana é um poço de águas cristalinas. E que um poço de águas cristalinas não pode ficar tampado, não pode ficar fechado, que a casa tinha que voltar. Então estamos aqui, com todo o amor, trabalhando para Jesus. E agora, eu queria dar os números do que é o Joana hoje. Somos 1.000 trabalhadores, 1.300 alunos nos diversos cursos da casa. Temos 30 desobsessões, de todos os tipos. Todos os tipos. 30 desobsessões. E temos 33 cursos, desde a evangelização infantil, pré-mocidade, mocidade, até o curso mediúnico, que é o último curso que os alunos fazem aqui. Então, minha gente, crescemos muito. Existe uma lenda que diz que casa que cresce muito, o amor desaparece. Aqui não aconteceu isso, não. Aqui o amor só aumentou. A nossa amizade, a nossa solidariedade nesse período difícil da pandemia foi extraordinário. E como nós somos gratos a tudo que recebemos aqui. Eu quero pedir ao Vanderlei uma música muito especial. Chama-se Divina Graça. É uma música mundialmente famosa. A minha preferida foi cantada por Elvis Presley. Eu sou da época dele, né? Mas os nossos queridos aqui vão tocar e cantar para nós. A música Divina Graça, que tem uma letra maravilhosa. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver como é linda essa música, cantada nas vozes mais sublimes do planeta.
Eu escolhi essa música porque é uma história linda de um ex-pecador. Um homem muito rico, mas que cometeu inúmeros pecados, fez coisas terríveis. Mas um dia ele se converteu. Porque toda pessoa humana, por pior que ela seja, ela tem uma gota de bondade dentro do seu coração. Às vezes ela não tem oportunidade de deixar extravasar essa gota de bondade, mas todos têm. Jesus, ele não via uma gota de bondade no coração das pessoas, ele via um oceano de bondade. Porque toda criatura humana, para ele, era digna do perdão e do amor. Essa música é lindíssima. Chama-se Divina Graça. E a gente dá graças a Deus por pertencer a esta casa bendita, a este ninho de amor, a este poço de águas cristalinas. Temos que dar graças de sermos humildes trabalhadores a serviço do Cristo, sob o comando dessa mentora maravilhosa, que é Joana de Ângeles, uma mulher que deu água para Jesus beber, que foi escritora, que foi poeta no México, que foi canonizada pela Igreja Católica como Santa Clara, e foi heroína da história do Brasil, da independência do Brasil. Joana Angélica de Jesus. Temos que dar graças, sim, de pertencer a esta casa bendita. E eu convido a todos os trabalhadores que ainda não chegaram, venham, queridos. A casa está aberta, está totalmente segura. A direção da casa tomou todas as providências para que nós não corrêssemos nenhum perigo. Venham trabalhar. É uma nova etapa que começa agora, pós-pandemia, que será em breve, se Deus quiser. Mas nós temos que começar a trabalhar desde já. Vamos em frente, meus irmãos, meus companheiros queridos. Quem tem uma mentora como Joana de Ângeles, vai ter medo de quê? Vai ter medo de quem? Vamos trabalhar, minha gente. O trabalho nos espera. Muita paz para todos vocês. Em nome de Jesus. E eu gostaria... Eu gostaria que o presidente viesse fazer a prece de encerramento. É uma honra para nós. A energia de amor que nos envolve nesse instante transcende tempo, transcende espaço, transcende a consciência do espírito imortal a caminho da luz. Hoje fomos lembrados de momentos culminantes das vidas de Joana, junto ao nosso mestre, na jornada sublime de Clara, na grande jornada como Juan Inés de la Cruz no México, na vivência histórica como heroína da independência em Salvador, e como esse espírito a derramar o seu amor por todas as casas que dirige,
espalhadas pelo mundo. E que nós temos a honra, a alegria e a graça de poder estar vinculados ao seu amor, recebendo orientações seguras nos momentos decisivos, como neste instante de reabertura, recebendo seu carinho, que nos acalenta em todos os momentos, mas acima de tudo, recebendo as suas mãos seguras, nos auxiliando na travessia. Porque esse mundo regenerador que tanto ansiamos está muito mais próximo do que podemos imaginar. E ela, Emmanuel, tantos outros benfeitores espirituais que auxiliam o nosso Mestre, sob a luz divina do Pai, nos convidam para construir as bases seguras dessa terra. E unindo os nossos corações, a nossa consciência de espíritos imortais e a certeza de tudo que podemos realizar, podemos fazer essa casa continuar sendo o farol de luz, como nos disse Chico, a iluminar o caminho de tantos. E somos nós aqueles que de mãos dadas mostramos o caminho, através da vivência do amor e da alegria de levar essa mensagem. Que possamos estar sempre unidos, pois um novo momento se inicia na Terra e o Mestre precisa mais do que nunca de todos nós. Que assim seja. Obrigada a todos pela presença, uma boa noite e que fiquem todos na paz de Jesus. Muito obrigada.